Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo nós vamos resolver as questões de raciocínio lógico-matemático da prova de auxiliar administrativo do CORE Pernambuco. O CORE é o Conselho Regional dos Representantes Comerciais. No caso aqui é o de Pernambuco. E para esse vídeo eu estou usando o caderno rosa. No último vídeo eu usei o roxo, nesse eu vou usar o rosa. Então se alguém for pegar um gabarito para acompanhar, para conferir, é o caderno rosa. Vamos para as questões. São 5 questões. Vai dar 11 até a 15. Questão 11 fala assim: em determinado setor do CORE-PE, do CORE Pernambuco, trabalham 20 servidores, que atuam ou como auxiliares administrativos ou como assistentes jurídicos. Considerando o total de servidores desse setor, 12 servidores são auxiliares administrativos e 15 trabalham no CORE-PE há mais de 5 anos. Pode-se concluir que... Então a gente tem que fazer anotações aqui do que o enunciado deu para a gente. Vamos mudar o lápis aqui e começar. São 20 servidores. Esses 20 servidores a gente consegue dividir entre auxiliar e assistente. Então, auxiliar, vou pôr um X aqui para mostrar que é auxiliar. Auxiliar são 12. Se são 12 auxiliares, o assistente vão ser 8, porque no total é 20. Então a gente tem 12 auxiliar e 8 assistente. No plural, todos eles. E além disso, ele dá um outro jeito de contar aqui, que é olhar quem está lá há mais de 5 anos. Quem já tem quinquênio, se lá no CORE tiver quinquênio. Então ele fala que 15 servidores, vou colocar um Q aqui para falar que eles têm quinquênio. Vamos supor que lá tem quinquênio. Se 5 tem quinquênio, não, se 15 tem quinquênio, 5 não tem quinquênio. É um outro jeito de dividir esses 20 servidores iniciais. Então, 12 auxiliares, 8 assistentes. E a gente pode dividir também em quem tem quinquênio e quem não tem. 15 tem, 5 não tem. E aí, com base nisso, a gente pode concluir que... Vamos para a letra A. Letra A. Todos os auxiliares administrativos trabalham no CORE-PE há mais de 5 anos. A gente sabe que 15 trabalham há mais de 5 anos e 5 não. Agora, os auxiliares são só 12. Esses 12 auxiliares, eu não tenho como garantir que eles vão estar todos dentro dos 15 que trabalham há mais de 5 anos. Eu não tenho como garantir isso, eu não tenho nada no enunciado que me garanta isso. Pode ser que algum deles não tenha quinquênio ainda. Existe a possibilidade para os dois lados. Se eu começar a contar os auxiliares pegando 5 que não tem quinquênio, eu vou pegar 5 que não tem e ainda coloco mais 7 que tem. E vira os 12 auxiliares. Se eu começar contando dos que tem o quinquênio, eu consigo colocar todo mundo lá dentro. Porque 12 cabe dentro de 15. Mas eu não tenho como dar certeza disso. Existem várias maneiras de selecionar de forma que não são todos os 12 auxiliares que têm quinquênio. Então, só com o que está aqui não dá para falar. Vamos para a letra B. No máximo, 7 auxiliares administrativos trabalham no CORE há mais de 5 anos. Então, a gente vai do jeito que poderia dar mais errado possível. A gente começa pegando do que a gente não quer. Então, no máximo 7 trabalham no CORE há mais de 5 anos. Não, igual eu falei antes, a gente não tem como bater o martelo. Não tem como falar com certeza. Por quê? Do jeito que está ali, dá para fazer caber os 12 dentro dos 15 que tem quinquênio, como também dá para a gente jogar todos os assistentes lá dentro do 15 e tirar o resto que sobrar de auxiliar.
Então, a letra B também a gente não consegue afirmar. Vamos para a letra C. No mínimo 7 auxiliares. Quando fica no mínimo, já fica mais atrativo aqui. Porque provar no mínimo é mais fácil. No mínimo 7 auxiliares trabalham no core há mais de 5 anos. No mínimo 7. Para eu fazer isso, de novo, o jeito mais azarado possível. Eu vou começar a pegar, eu vou tirar todos os assistentes, porque eu quero auxiliar. Vou tirar todos os assistentes desses 15 que tem o quinquênio. Então aqui, ó, eu tenho 8 assistentes. Eu vou tirar os 8 daqui do 15. Na hora que eu tirar os 8 assistentes dos 15 que tem quinquênio, sobra 7 ainda. Então ainda sobra 7. E aí esses 7, eles vão ser auxiliares. Então pelo menos 7 auxiliares estão lá há mais de 5 anos. Isso que eu fiz da forma que poderia, da mais azarada possível. Toda vez que eu fosse escolher, ia sair um assistente, em vez de um auxiliar. Agora, igual eu falei antes, dá para ser todos os 12 auxiliares com mais de 5 anos. Porque 12 cabe em 15. Mas a gente sabe que pelo menos, ou seja, no mínimo, 7 são auxiliares com mais de 5 anos. Por quê? Se eu fizer da forma mais azarada possível, onde toda vez que os primeiros 8 que eu escolher for assistente e tiver os 5 anos, ainda me sobra 7 vagas para auxiliar com mais de 5 anos. Então, no mínimo, a letra C então é a mais promissora, por causa desse no mínimo 7. Vamos ver agora a letra D, para a gente ter certeza que é a C. Nenhum auxiliar administrativo trabalha no core há mais de 5 anos. Letra D fala assim: nenhum auxiliar administrativo trabalha no core há mais de 5 anos. Nenhum é exagerado, é muito abrangente, ele bate martelo, nenhum. Só que a gente já viu que não tem como, porque assistente eu só tenho 8. Na hora que eu tiro todos os 8, que seria o pior jeito possível aqui, na hora que eu tiro todos os 8 desses 15 que tem o quinquênio, no mínimo 7, que foi o que a letra C falou. No mínimo 7 tem quinquênio. Então falar que nenhum está completamente errado. A A e a B a gente não tem como provar, a D a gente consegue mostrar que está errado e a C a gente consegue mostrar que está certo. Então a letra C vai ser o gabarito aqui da primeira questão. Letra C, gabarito da questão 11. Vamos para a questão 12. Questão 12 fala assim: um gaveteiro com 2 gavetas é utilizado para guardar todos os documentos de uma repartição pública. Na primeira gaveta há 324 documentos e a razão entre o número de documentos arquivados com o número de documentos não arquivados é de 15 por 13. Essa razão aumenta para 4 por 9 quando se considera a segunda gaveta, que possui 169 documentos no total. Qual a diferença entre o número de documentos arquivados na primeira e segunda gavetas? Essa questão aqui, ela não é difícil, mas eu considerei que ela está mal escrita. E eu demorei um bocado para conseguir resolver ela. Por quê? O que falta aqui nessa questão? Falta ele explicar que dentro da gaveta você tem documentos guardados e tem documentos arquivados, e que são duas coisas diferentes. A questão não explica isso. E essa prova não é uma prova de arquivista. Não sei se eles teriam esse conceito pronto e diferenciado. Então ele não explicou direito que dentro de uma gaveta você tem documentos guardados e arquivados e que são coisas diferentes. E outra coisa que ele também não explicou direito na questão é que num primeiro momento a gente está mexendo só na primeira gaveta. E no segundo momento, aqui quando ele fala que a razão aumenta, a gente está mexendo só com a segunda gaveta. Porque a impressão que dá quando a gente está lendo a questão é que primeiro é a primeira gaveta,
E a gente ainda tem que entender essa coisa de guardado e arquivado como coisas diferentes. E aí depois dá a impressão de que é somando as duas gavetas. E não é. Num primeiro momento está olhando só a primeira e depois está olhando só a segunda. Porque senão não tem como resolver. Não com o gabarito que eles deram, né? Com as opções que eles deram. E outra interpretação também que pode acontecer, da primeira vez que eu li, é que parece que essa parte das razões aqui não importaria, que eu iria fazer só a primeira menos a segunda e acabou, se eu não diferenciasse guardado de arquivado. Então o problema dessa questão, o maior problema é mais do português do que das contas. Agora que eu já falei isso tudo, vamos para as contas. O que acontece? A gente tem a primeira gaveta, e na primeira gaveta, porque na primeira gaveta a gente tem uma razão de 5 sobre 13. Então vou pôr aqui em cima é arquivado e embaixo é não arquivado. 5 para 13. Só que esse 5 para 13 dá um total de 324. 324 foi o total da primeira gaveta. Então eu tenho que pensar que para cada 5 do arquivado tem 13 do não arquivado, que dá para a gente 18. 5 de um mais 13 do outro, 18. E aí a gente tem que ver qual a proporção que a gente vai aumentar esse 5 sobre 13 para chegar em 324. O primeiro passo vai ser dividir 324 por 18. 32 por 18 dá 1. Aqui volta 18. Quando subtrai, vai dar 32 menos 20 daria 12, menos 18 vai dar 14. Baixa esse 4. Aqui eu tenho a impressão que é 8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Então ali fechou. Vai dar 18. Então 18 é o fator que eu vou multiplicar essa razão aqui para saber quanto de cada que eu tenho. Então em cima vai ser 5 vezes 18. Vou jogar para cá. 5 vezes 18 sobre 13 vezes 18, que vai ser igual 5 vezes 10 é 50, 5 vezes 20 é 100, 5 vezes 18 é 90. 90. E 13 vezes 18, 13 vezes 18 vai dar 234. Então vou pôr aqui 234. Então 90 por 234. Lembrando que 90 são os arquivados e 234 os não arquivados. Isso na primeira gaveta. Aí agora a gente tem que fazer a mesma coisa com a segunda gaveta. Depois de ter entendido que uma hora a gente está olhando a primeira gaveta, outra hora a gente está usando a segunda gaveta separado. A gente não soma a primeira com a segunda, só lá no final que a gente vai fazer isso. Embora o texto não tenha deixado isso claro. Então aqui agora, vou até mudar a cor aqui, vai ser a segunda gaveta. A segunda gaveta dá pra gente uma proporção de 4 por 9, sendo que o total é 169. Vou fazer a mesma coisa. Vou somar 4 com 9, porque é 4 de um por 9 do outro. Então, cada grupinho que a gente consegue fechar num conjuntinho ali é 4 mais 9. 4 de um, 9 do outro. Isso vai dar 13. E aí eu vou fazer 169 por 13. 169 é 13 ao quadrado, então vai dar 13. Então a gente vai ter que multiplicar o 4 vezes 13 e o 9 vezes 13. 4 vezes 13 vai dar, vou continuar aqui do lado de cá, 4 vezes 13 vai dar 52. E 9 vezes 13, 10 vezes 13, 130. 9 vezes 13, 130 menos 13, 117. 52 por 117. E é o mesmo esquema, aqui em cima são os arquivados e aqui embaixo os não arquivados.
Aí agora que a gente vai para a questão. Qual a diferença entre o número de documentos arquivados na primeira e na segunda? Na primeira é esse 90 aqui, na segunda é esse 52 aqui. Então o que a pergunta aqui está querendo é 90 menos 52. 90 menos 50 é 40. 90 menos 52 é 38. 38 então vai ser a resposta da questão 12. Aqui fazendo parece fácil, mas para chegar nesse resultado eu gastei um tempo, por falta de coerência do enunciado. Então letra B, 38. Vamos agora para a questão 13. Questão 13 fala assim: Denise e Gabriela são auxiliares administrativas no CORE Pernambuco e, de acordo com as suas atribuições, foram feitas as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. Denise executa serviços de apoio nas unidades administrativas do CORE PE e a gente tem que ter atenção nesse I, que é o conectivo, e Gabriela executa os serviços gerais de escritório. A outra afirmativa, a segunda afirmativa. Se Denise executa serviços de apoio na unidade administrativa, ou seja, a primeira parte está igual, só mudou o conectivo. Nessa segunda, o conectivo é se, então. É a condicional. Lá no primeiro era só o i. Na primeira é o i, na segunda é o se, então. E a ordem das proposições estão iguais. Então eu posso chamar Denise executa de P, por exemplo. Deixa eu mudar esse lápis. Eu posso chamar Denise executa de P e posso chamar Gabriela executa de Q. Na 1 e na 2 elas estão iguais. Só que na 1 está P e Q e na 2 está se P, Q. Aí considerando que a primeira afirmativa é falsa, a segunda é verdadeira, desse modo necessariamente. Então ele está me falando que a primeira aqui vai ser falsa. E a segunda vai ser verdadeira. Isso tudo foi o exercício que deu. Para a gente resolver esse exercício, a gente vai ter que lembrar da tabela verdade, tanto do E, do conectivo, da conjunção, lembrei o nome, conjunção, quanto da condicional, do se então. O que a gente precisa saber? Da conjunção, da primeira aqui, a gente precisa saber que só vai dar verdadeiro se for verdadeiro e verdadeiro. Vai ser igual a verdadeiro. Qualquer outra combinação no primeiro ou no segundo com o conectivo E vai dar falso. Isso aqui vai ser essencial para resolver a questão. E na segunda aqui, a gente tem que lembrar que só quando é V, então F, que dá F. Qualquer outra combinação aqui com o se então vai dar verdadeiro. Aí com isso que a gente vai resolver. Tem que analisar com isso. Então eu vou usar a primeira, que é mais simples. Vou fazer todas as possibilidades da primeira. E a gente olha jogando na segunda para ver se funciona. Então, vamos começar aqui. Ó. Se eu fizer, estou fazendo aqui a primeira 1, a primeira 2 e a primeira 3. Ele está falando no exercício que a primeira é falsa. Onde que ele falou aqui? Ó, a primeira é falsa. Para a primeira ser falsa, pode ser falso e verdadeiro igual a falso. Pode ser verdadeiro e falso igual a falso. E pode ser falso e falso igual a falso. Como eu falei lá antes, só nesse caso aqui, verdadeiro e verdadeiro, que vai dar verdadeiro. Aí aqui a gente começa com a letra A. Eu vou fazer a letra A. Letra A fala assim: falso que Gabriela executa serviços gerais de escritório. Gabriela está na segunda parte. Então, na letra A, ele está olhando esse daqui, 1 com índice 2. É falso
que a Gabriela executa lá o serviço de escritório. Usando essa opção, que é falso, eu vou tentar agora olhar a segunda afirmativa. A segunda afirmativa, que ele me falou que é verdadeira, para ela ser verdadeira, tá aqui ó, verdadeira, ela não pode ser V e F. Verdadeiro, então falso, vai dar falso. O caso lá, aqueles que os professores falam que é o da Vera Fischer. Aí eu estou usando a primeira, letra A, falso que Gabriela executa. Então aqui vai ser falso, porque é a segunda proposição. Eu chamei de P e Q, Gabriela é Q, é a segunda parte. Se eu estou aqui no se, então, e a segunda parte é falsa, para ser verdadeiro aqui no resultado, aqui no começo não pode ser verdadeiro, porque V então F é falso. Então aqui tem que ser F. Aí a gente tem que olhar. Falso que Gabriela executa. É necessariamente falso que Gabriela executa? Não necessariamente, porque eu tenho essa opção que vai dar verdadeiro, mas se aqui for verdadeiro, eu tenho outras possibilidades de dar verdadeiro aqui. Aqui pode ser F, e aí F, então V vai dar verdadeiro. Então não é, o problema é aqui, ó, necessariamente. Não é necessariamente, porque eu tenho essa outra opção que também atenderia. Então a letra A já não deu certo. Aí eu vou apagar esse pedacinho aqui embaixo para a gente tentar agora a letra B. Aí vamos para a letra B. Letra B fala assim: é verdadeiro que Gabriela executa serviços gerais de escritório. Gabriela, de novo, é a segunda parte. E a letra B, eu vou pôr aqui, letra B, eu vou marcar de rosa. Letra B tá pegando aqui, ó, verdadeiro que a Gabriela executa. Então, letra B tá falando que necessariamente, né, lembrando do enunciado, necessariamente é verdadeiro que a Gabriela executa o serviço geral de escritório. Aí, quando a gente vai para o se, então, Gabriela é a segunda parte. Então, eu tenho a primeira parte, se então, aqui fala que é verdadeiro, e o exercício falou que a segunda afirmativa é verdadeira. Necessariamente verdadeiro que a Gabriela executa, se aqui for verdadeiro, aqui vai dar F, e FV no se então dá verdadeiro. Agora, se aqui for falso, no F se então F, aqui também dá verdadeiro. Então não é necessariamente verdadeiro que a Gabriela executa o serviço geral de escritório. Então eu vou apagar a letra B e vou tentar agora a letra C. Apaguei a letra B. Aí agora eu vou para a letra C. Vou tentar achar uma outra cor aqui para eu marcar. Vou marcar de verde. A letra C fala que é necessariamente falso que a Denise executa os serviços. A Denise é a primeira parte. Então ele está falando aqui desse falso aqui e desse falso aqui. E a gente está na letra C. Então vamos para a letra C. Marcar ela aqui também para ficar entendido que o de verde é o que a gente está fazendo agora. Necessariamente falso a letra C, que Denise executa, Denise é a primeira parte. Então aqui, falso, se então, e aí aqui na frente, eu sei que no exercício fala que vai ser verdade. Falso, se então, verdadeiro, dá certo. Falso, se então, falso, também vai dar verdadeiro, então dá certo.
Então, aqui sendo falso, nas duas opções, aqui verdadeiro e aqui falso, deu a resposta que o exercício pediu, que o se então fosse verdadeiro. Agora, se aqui, no lugar que ele falou necessariamente falso, fosse verdadeiro, aí se fosse verdadeiro com verdadeiro, seria verdadeiro, mas se fosse verdadeiro com falso, aí dava falso. E é isso aqui que nós estamos tentando fugir. Por isso que é necessariamente falso, que é o que a letra C está falando, necessariamente falso, que Denise executa os serviços. Porque aí eu consigo pegar, deixar falso lá na primeira, falso e aí qualquer outra coisa vai deixar falso. E ele me disse que a primeira é falsa aqui no começo. A primeira é falsa. E ele me disse que a segunda é verdadeira. Quando eu pego a C, que fala que é falso, que Denise executa, e Denise está aqui no primeiro, então ela é a primeira proposição, vou reescrever aqui de novo. Então, quando eu fizer falso a parte da Denise, sim, então, aí o que eu colocar aqui na frente pode ser verdadeiro ou falso, de qualquer forma o resultado vai ser verdadeiro. Porque a única chance do se, então, dar um resultado falso é se aqui for verdadeiro, se aqui, não, aqui eu me enrolei, né? É se aqui for falso e aqui for verdadeiro. Agora, se a gente pega a letra C e põe aqui necessariamente falso, não importa o que a gente coloca na segunda parte, pode ser V ou F, que o resultado vai ser verdadeiro e vai manter aqui o que o enunciado está pedindo. Então, a letra C deve ser o gabarito. Vamos olhar a letra D. Verdadeiro que Denise executa. Aí Denise é a primeira, né? Seria esse caso aqui. Verdadeiro no começo, do sim então. Se for verdadeiro no começo do sim então, lá no E, que foi o que eu expliquei aqui no começo. Se for verdadeiro aqui, o segundo vai ter que ser falso para dar falso. E a primeira afirmativa é falsa. E aí eu chego na condição do sim então, que dá falso. E não pode, porque a segunda afirmativa é verdadeira. Cansa, né? Dá um nó na cabeça. Tem que ter a tabela verdade desses dois conectivos direitinho na cabeça e na hora da questão passar para o papel, porque isso na cabeça toma espaço. Então, letra C é o gabarito da questão 13. Espero que tenha ficado claro. Vamos agora para 14. Questão 14. Na recepção do CORE Pernambuco, encontram-se 5 pessoas na fila que necessitam de atendimento individualizado. Ricardo e Sérgio fazem parte dessa fila, e sabe-se que Sérgio deve ser atendido imediatamente após Ricardo. Qual a quantidade de ordens distintas para o atendimento? Aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar o Ricardo e o Sérgio nessa ordem, porque o Ricardo tem que ser atendido antes. Aqui, ó, o Sérgio imediatamente após o Ricardo. Então, o Ricardo vai antes. A gente junta o Ricardo e o Sérgio como se fosse uma pessoa só, para garantir que ele sempre vai, o Ricardo primeiro, o Sérgio depois, mas juntos, porque é imediatamente após. Imediatamente após. Então não pode entrar ninguém no meio. E aí primeiro eu pensei, né? Poderia ser o Ricardo e o Sérgio, depois a pessoa A, depois a pessoa B, depois a pessoa C. Ou poderia ser a pessoa A, depois o Ricardo e o Sérgio, depois a pessoa B, depois a pessoa C. Ou se não, a pessoa A, a pessoa B, o Ricardo e o Sérgio, depois a pessoa C. Ou também a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, depois o Ricardo e o Sérgio. Só que aqui eu tenho só 4 opções. E a banca foi tão boazinha que ela não colocou 4 nas opções, que era um jeito bom para a gente errar pensando que acertou. Qual que é o problema aqui? O problema é que a limitação de movimento é só do Ricardo e do Sérgio. O A, o B e o C, eles podem variar de lugar. Então, só esses 4 exemplos não cobrem todas as possibilidades.
Então a gente vai ter que fazer esse exercício de outro jeito. Vou mudar a cor aqui para mostrar que é outro raciocínio. A gente vai pensar em um lugar só para o Ricardo e para o Sérgio, porque eles têm que estar sempre juntos, não pode entrar ninguém no meio, não vai mudar a ordem do Ricardo e do Sérgio. Então a gente trata como se fosse uma coisa só. Depois um para o A, um para o B e um para o C. Quantos lugares, de quantas formas pode aparecer o primeiro que for aparecer? Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C e pode ser o RS. O primeiro que aparece, ele tem 4 possibilidades. Ele pode estar no primeiro lugar, no segundo, no terceiro ou no quarto. O segundo que aparece tem 3 possibilidades. O terceiro que aparece tem só mais 2 chances, 2 lugares. E o último tem 1 lugar. E aí, na hora que a gente multiplicar isso tudo, a gente vai ter a nossa resposta. 4 vezes 3, 12, vezes 2 vai dar 24, vezes 1, mantém 24. Então, são 24 quantidades de ordens distintas para o atendimento. Que vai dar para a gente aqui a letra C. Letra C, então, gabarito da questão 14. E agora a gente vai para a última questão de raciocínio lógico dessa prova. São só 5. E ela é assim. Questão 15. Considerando a carga horária diária de trabalho de 4 servidores públicos, são fornecidas as seguintes informações. Anselmo e Jorge não trabalham 5 horas. Já vou começar a anotar. Vou colocar Anselmo e Jorge. Aí a primeira coisa que eu faço é olhar se tem alguma primeira letra repetida. E não tem. É Anselmo, Jorge, Fernando e Diogo. Então é A, J, F, D. Não vai repetir, não vai dar problema. Como são 4 pessoas, eu também só posso ter 4 horários. Aí aqui eu tenho 5, 6, 7, 8. Aí a 6 aqui repete. Então são só 4 horários mesmo. Aí a gente começa a anotar o que a questão está dando. Fazer um esquema. Anselmo e Jorge não trabalham 5. Então Anselmo e Jorge não pode ser 5. Depois Fernando e Diogo não trabalham nem 6 nem 7. Então, não 6 e não 7. Aí na terceira afirmação fala que Diogo não trabalha às 8. Não 8. Só que eu já tenho que o Diogo aqui, deixa eu marcar com outra cor. O Diogo aqui, ele é não 8, mas ele também é não 6 e não 7. Aqui, ó, o Diogo tá aqui e ele fala que não 6 e não 7. Aqui já me ajuda um pouco, ó. Se só tem 4 horários, só tem 4 pessoas, o Diogo não pode ser nem 6, nem 7, nem 8, então o Diogo vai ser 5. O Diogo vai ser o que trabalha 5 horas. Isso eu já posso anotar que é a primeira certeza que a gente tem aqui. O Diogo, vou pôr que é igual a 5, mas quero dizer que a carga horária dele é de 5 horas. Então, Diogo igual a 5. É a primeira conclusão aqui que a gente chega. Agora vamos continuar que ainda tem mais uma afirmação do enunciado. O enunciado ainda fala que Anselmo não trabalha 6. Então, Anselmo não 6. Agora, se Anselmo não 6, vamos marcar aqui. Vou escolher uma cor diferente para conseguir mostrar. Vou pegar um amarelo. Se o Anselmo não pode ser 6. Antes já tinha falado também que o Anselmo não pode ser 5. O Anselmo não pode ser 6 e o Anselmo não pode ser 5. O que sobra? Sobra 7 e 8. Ainda não ajudou. Agora vamos tentar o J aqui. O J não pode ser 5, o Diogo já é 5. O J não aparece em lugar nenhum mais, então não dá. Vamos tentar o F. Agora eu vou tentar o F. O F fala que não pode ser 6 e não pode ser 7. Mas o Diogo também já pegou o 5. Então o F também não pode ser 5. Só sobrou para o F o 8.
Então é outra conclusão que a gente chega. O F vai ter que pegar a carga de 8 horas. O que mais que a gente consegue aqui? O A e o J não pode ser 5. E também não vai poder ser 8. Mas ainda não consigo definir qual que é o 7, qual que é o 6. O A não pode ser 6. Se o A não pode ser 6, estou olhando aqui embaixo agora. O A não pode ser 6. E o D já pegou o 5, o F já pegou o 8. Se o A não pode ser 6 também, o A vai ter que ser o 7. E o J fica com o que sobrou. J vai ficar com 6 horas. E aí agora a pergunta. Se os 4 servidores possuem cargas de horários distintas dentre as citadas, qual servidor trabalha 7? E aí a nossa resposta está aqui. O A trabalha 7. O A é o Anselmo, que vai dar aqui para a gente letra C. Letra C, então, é o gabarito da questão 15. Se você gostou do vídeo, se te ajudou de alguma forma, peço que curta o vídeo, que se inscreva no canal e que indique para amigos. Até o próximo vídeo.